preocupações, elas andam por vários caminhos, né, em torno dessa decisão do governo, que mostra um governo muito frágil em relação à sua gestão econômica, financeira e principalmente esse fator de controle de inflação de alimentos no país, que parece ser, ou deveria ser pelo menos, o fator mais sensível neste momento. Mas o fato é que um dos elementos é que os recursos que são colocados à disposição através de plano safra, com juros controlados, eles são tomados por pequenos, por médios produtores rurais, na grande parte. E a gente está com uma safra sendo colhida agora e outra sendo cultivada, sendo semeada. É a segunda safra. Segunda safra no Brasil, também a safra de inverno no sul, ela tem um domínio na onde se cultiva a segunda safra pelo milho. E a gente vai saber agora se essa produção de milho, se essa segunda safra tem algum risco e também o entendimento, porque a gente vai conversar agora ao vivo com o Cesário Ramalho, já está comigo aqui na imagem, está entrando ao vivo comigo pela internet. Cesário, sempre um prazer conversar contigo e eu quero saber a respeito dos efeitos. Primeiro, o seu entendimento a respeito dessa suspensão que teve dos recursos que têm juros controlados através do governo federal, de Plano Safra, que não estão mais disponíveis a partir desta sexta-feira, e como que eles atingem a produção rural. Boa tarde, seja bem-vindo. Bom, boa tarde, obrigado. É um prazer aí falar com o Canal Rural. A gente já falou bastante, várias vezes. Hoje eu estou aqui na minha fazenda, aqui no Mato Grosso do Sul. E olha, eu sou amplamente favorável ao Plano Safra. O Plano Safra é essencial para o país. Nós temos um volume de produção de alimentos, uma coisa na ordem aí de, varia poucas opiniões, mas 30, 40% dos alimentos diários, da dieta diária das pessoas, vem da agricultura familiar. Portanto, eu tenho muita preocupação com isso. Agora, eu acabei de ver aqui que o ministro Haddad falou agora há pouco que ele vai fazer um plano safra maior e mais robusto daquele que está aí. E anunciou um recurso imediato de 4 bilhões de reais. Quer dizer, se houve a ameaça de isso ser feito, está sendo corrigido. Né? E eu acho que a minha gestão na sociedade rural brasileira sempre foi do diálogo e do debate. Não é? Nós temos as nossas críticas, eu tenho como produtor, eu não sou produtor de hoje, eu sou produtor de algumas gerações, tá certo? E eu acho que nós temos que debater isso. Nós temos que ir ao governo. Nós temos um bom ministro da Agricultura. O ministro Fávaro é um agricultor como eu, como qualquer um dos seus ouvintes, dos seus telespectadores. O Fávaro é um bom agricultor, imigrou para Mato Grosso como uma colonização, foi vencedor, tem uma área boa, de bom tamanho, é um agricultor de médio para grande, né? Então, eu sou muito favorável a debate. Eu acho que nós temos que ir ao Ministério, eu vi a Farsul falando aí, tem que ir ao Ministério, conversar com o ministro e pedir, através do nosso ministro, que representa num governo, qualquer que aí esteja, a nossa atividade está depositada, a nossa trincheira, talvez podemos falar, é o ministro da Agricultura. Nós já tivemos o Roberto Rodrigues como ministro, tivemos o Blairo Maggi como ministro, tivemos o Ronald Stefanes como ministro. Então, nós temos uma história aí de conversa e nós precisamos conversar. Acho que está fazendo falta ao nosso país mais diálogo. Nós temos um negócio. Eu não sou político, eu não sou candidato a nada. Eu sou candidato a uma melhoria no meu setor. Eu sou candidato a ter um juro mais modesto, a ter um juro compatível com a rentabilidade do meu negócio. Eu preciso investir. Com essa questão climática, por exemplo, estou já fazendo o orçamento para colocar algum pivô aqui nessa propriedade. Então, eu preciso de recursos para investimento. Diferentemente, claro, dessa agricultura familiar. Se o brasileiro sabe, lembrando
que nós temos agricultura familiar em praticamente todos os estados brasileiros. O Santa Catarina, a propriedade média é de 15 hectares. São Paulo, que tem 420 mil propriedades, metade tem menos de 20 hectares. Então, o governo federal tem que ser alertado, que essa política do Plano Safra, que o ministro Haddad acabou de falar, precisa checar isso, acabou de falar, é a política que interessa ao nosso país, aos nossos consumidores. Nisso nós não podemos deixar à margem de debate essa questão. Essa questão que me importa realmente são esses juros muito elevados. Nós tivemos, infelizmente, eu perdi 40% da minha safra de soja, tá certo? A laranja perdeu 50% e tantas outras, verdura, tomate, etc., tudo por causa do clima, infelizmente. E tivemos essa inflação que afeta a todos os brasileiros. Cesário, eu estava falando aqui com o nosso público a respeito da questão que você citou, né? O ministro Fernando Haddad, ele vai procurar na próxima semana o Tribunal de Contas da União, tentando liberar os recursos que foram suspendidos aí pelo Tesouro, no caso pelo próprio Ministério da Fazenda. A alegação é não ter sido aprovado o orçamento de 2025. Essa é a questão. Daqui a pouco a gente vai ter o deputado Pedro Lupion, da Frente Parlamentar, que afirma que não aprovou ainda por falta de articulação. Mas entra naquela questão política que o senhor acabou de apontar. Mas o que eu estava olhando aqui e conversando com os telespectadores aqui do canal do Boi, é em relação às preocupações que se tem com o Plano Safra, inclusive o Plano Safra 25-26. Cesário, nós temos todo ano, independente do governo, nós temos um grande Plano Safra, mas os recursos governamentais, eles são os menores. A grande parte do recurso é da iniciativa privada, de bancos e de cooperativas de crédito agrícola. Como é que você enxerga essa composição de Plano Safra? E o Plano Safra está atingindo o produtor quando ele precisa realmente dos recursos? Olha, eu acho que, como você bem diz, o Plano Safra, o governo tem aí um terço, talvez, dos recursos. Nós temos hoje o FIAGRO, nós temos as traders, nós temos várias outras fórmulas de financiamento. Então, a grande agricultura, a agricultura de médio acima, ela sofre pouco. A minha grande preocupação é o que eu já falei, é com a agricultura familiar, que ela tem um ponto para buscar recursos que é um só. É esse programa do governo, é o Plano Safra. Agora, nós temos que entender que a agricultura brasileira ela cresceu de uma forma extraordinária. Se você pegar 20 anos, aí nós aumentamos 10 vezes. E os recursos, a fonte dos recursos nossos, ficou pequena. Quer dizer, o governo e os governos tiveram pouca atenção com isso. Pouca atenção com isso. E não adianta nós brigarmos. Eu sou empresário, eu sou amigo de tudo e de todos, certo? Eu tenho que conversar. E essa polêmica que existe em Brasília, ela tem nos atrapalhado o nosso negócio. Nós precisamos conversar, faz parte da vida das pessoas isso daí. Então eu defendo fortemente isso. E não discordo em nenhum momento do que você está falando, da sua preocupação. O orçamento não está aprovado, por quê? Por causa do produtor? Não, por causa de problemas políticos, de oposição, situação e tudo. Não é certo? Então tem que acalmar, não adianta a gente brigar. Nós temos que conversar e procurar soluções. O dinheiro para o Brasil é curto. Nós temos um país que exige mais recursos. As nossas infraestruturas estão atrasadas. A agricultura brasileira cresceu e a infraestrutura não andou. Nós tínhamos, há 50 anos atrás, uma agricultura quase que litorânea no país. Quando nós ocupamos o espaço do país para o interior, a infraestrutura não foi. Isso é muito grave. Nós não temos seguro, por exemplo. Nós não temos seguro digno. E eu falo o seguinte aqui: não é só o governo federal. Nessa questão do seguro, como nos Estados Unidos, que é um concorrente direto nosso, dos principais produtos brasileiros são os produtos
americanos, como a soja, por exemplo, o algodão, o milho, etc. Não é? Nós temos seguro lá completamente diferente do nosso. Ele atinge o produtor na sua totalidade quase de produção. E nós não temos. Mas nós temos, por exemplo, aproveitando o espaço, de convocar os estados. O governo federal tem que fazer o plano de safra, mas o governo dos estados também tem que participar, porque eles usufruem da agricultura, gerando emprego, gerando renda. Então, nós temos que conversar, e isso agora eu ando pensando que nós temos que chamar os agricultores, os estados, os governos estaduais, para participar dessa questão do seguro. Eu acho a questão do seguro muito mais grave até do que essa questão do plano safra. O plano safra se tornou uma questão política. E o seguro, quando é que você vê falar de seguro? Aquela coisa, aquele mundaréu de Brasília, não fala do seguro. Você imagina quantos agricultores no Rio Grande do Sul, quantos agricultores no estado aqui do Mato Grosso do Sul, que eu conheço, que perderam a propriedade porque não tem seguro. Quer dizer, não há condição. Com a mudança climática que nós temos, com as dificuldades que nós temos, com o frete caro que nós temos, porque nós não temos estradas para chegar aos portos. Eu próprio, o ano passado, plantei o milho nessa época sem adubo. Por quê? Porque o adubo não descarregou no Porto Paranaguá. Chegou aqui na minha fazenda 15, 20 dias depois. Então, eu proponho a vocês, grandes jornalistas, que atingem fortemente a nossa categoria, a nossa classe, propor não só plano de safra, porque o plano de safra inclui seguro essas coisas, mas nós temos que, de repente, fazer plano de safra um pouco estadual também. Alguns municípios no estado de São Paulo, perto de Campinas, que são grandes produtores de frutas, o município participa do seguro também. Então, acho que é isso que eu teria a dizer e reafirmo: o plano safra é essencial para o país, principalmente para a agricultura familiar. E eu acho que nós temos que conversar e acredito, porque qualquer governo que por aqui passa, qualquer governo que pelo Brasil passa, ele tem preocupação com a agricultura. Ele tem preocupação. Porque nós, agricultura, somos 1/3 do produto brasileiro. Nós somos o maior segmento da economia brasileira. Qual é o governo que não tem que não se preocupa com a agricultura, com o bem-estar do agricultor? Então, acho que é isso. Muito